Os aviões de combate da Segunda Guerra Mundial são muito mais potentes do que se imagina. Foi nessa época que a aviação realmente ganhou importância e hoje vamos falar sobre esse tipo de avião, em particular do Yakolev Yak-9, já que tive a honra de voar em um deles há algumas semanas e experimentar por mim mesmo a sua manobrabilidade fazendo acrobacias. Prepare-se para aprender como nunca sobre essas maravilhas. Todos os países protagonistas da Segunda Guerra Mundial desenvolveram aviões de combate para lutar pelos céus. A realidade é que muitos desses aviões eram semelhantes, principalmente porque foram construídos com a tecnologia de ponta da época, quando os países estavam em níveis tecnológicos semelhantes. O Yakolev Yak-9 e suas diferentes versões foi o avião com o qual os soviéticos começaram a tomar os céus dos alemães. Esta aeronave era ligeiramente menor que o Spitfire britânico e o P-51 americano. O Spitfire mede 9,12 m de comprimento e 11,23 m de envergadura, enquanto o Yak-9 tem 8,55 m de comprimento e 9,74 m de envergadura. Graças a ser um pouco menor, conseguia ter melhor manobrabilidade e ser mais ágil. A União Soviética o introduziu em 1942 e no mesmo ano já foi utilizado em combate. De fato, disse que este caça foi uma das razões pelas quais os soviéticos começaram a ter superioridade aérea sobre os aviões alemães. De fato, os soviéticos o lembram como um dos protagonistas nas batalhas de Stalingrado e Kursk. O Yak-9 possuiu mais de 20 variantes, resultando em diversos designs. Geralmente, este avião usava um 20 mm que atirava pelo eixo do motor, e então também utilizava duas metralhadoras posicionadas na parte frontal do nariz. Essas metralhadoras disparavam através da hélice usando um sistema de sincronização. O que ele faz é disparar as balas no momento em que não vão impactar com a hélice. Este sistema opera automaticamente e foi inventado durante a Primeira Guerra Mundial. Uma das variantes mais curiosas foi o Yak-9T, que substituiu o canhão de 20 mm que disparava através do eixo do motor por um canhão de 37 mm. Foi projetado para destruir tanques, já que essa munição atravessava a armadura de um tanque leve da época. Mas foi demonstrado que o recuo do canhão era muito grande e isso tornava muito complicado acertar um alvo em terra que estivesse se movendo. No entanto, quando atingia algum veículo, o destruía com uma única bala. Outra variante curiosa foi o Yak-9B, que podia atuar como bombardeiro, carregando as bombas dentro do fuselagem. Assim, elas não ficavam expostas ao ar, não afetando a aerodinâmica. Mas quando o avião levava toda a carga, tinha pouca manobrabilidade, o que limitou seu sucesso. Nos dogfights, os alemães normalmente se aproximavam dos soviéticos de frente, mas a incorporação da versão T os surpreendeu, já que uma bala do canhão de 37 mm partia os aviões ao meio, então tiveram que mudar de tática. Visto o que foi visto, os soviéticos chegaram a fazer outra variante, o Yak-9K, que levava um canhão de 45 mm. Mas o recuo deste canhão já era excessivo. Ao que parece, a primeira bala saía para onde estivesse apontando, mas a partir daí o recuo tornava completamente impossível acertar nas balas seguintes. E para poder introduzir um canhão tão pesado, teve que mover meio metro para trás a cabine para compensar o peso. O Yak-9 foi um dos aviões soviéticos mais icônicos da guerra. Sabe-se que chegou a derrubar um Messerschmitt 262. O curioso de tudo isso é que essas aeronaves continuam voando até hoje. Não há muitas em operação, mas na Espanha e mais especificamente em Barcelona, há uma pessoa que tem um Yak-9. Contatei-o para voarmos juntos e para que ele explicasse as maravilhas deste avião. Eu não pude recusar. Jeroen, holandês, possui a empresa Barcelona Warbird Flights, que leva pessoas para voar no Yak-9. Observe minha reação ao ver o avião pessoalmente. Como os caças da Segunda Guerra Mundial, o Yak-9 possui trem de pouso retrátil, reduzindo a resistência e aumentando a velocidade e manobrabilidade. O curioso de tudo isso é que o trem se move por força pneumática. Isso significa que o avião carrega um reservatório com ar a altíssima pressão. Este ar, em um certo momento, é liberado para alguns pistões, e estes se movem pelo ar sob pressão, e desta forma o trem de pouso é acionado. Antes de cada voo é preciso recarregar o tanque de ar pressurizado dentro do avião usando um cilindro. Para carregar o ar,
abre-se uma tampa central na fuselagem, onde o cilindro é conectado. Jesus, exato. Este avião não possui sistema hidráulico, então tudo se move com força pneumática. Em seguida, verificou-se o nível de óleo. Este avião operava originalmente um motor Klimov, mas os Yak-9 ainda em operação hoje não utilizam mais esse motor. É um motor, é um Ellison G12, é um motor dos Estados Unidos. Porque o motor original, o Klimov, era uma cópia do Ellison, mas não tão bom. Aparentemente, o motor original, o Klimov, tinha que ser retirado após 2 voos em potência de combate, entendeu? 2 voos. No melhor caso, até 25 horas de operação. Aparentemente, durante a guerra. Os pilotos foram instruídos a evitar ao máximo colocar o motor em potência máxima para que pudesse durar mais voos. Como você pode imaginar, hoje em dia não seria prático ter um motor com 25 horas de operação como máximo? E aproveitando que este motor, o Klimov, foi uma cópia de um americano, o Ellison, bem, os Jack atuais usam o motor americano já que tem exatamente o mesmo tamanho, tem a mesma potência. Na essência é igual, apenas o sentido de rotação das hélices muda, mas isso não afeta o avião de forma alguma. O motor tem 12 cilindros com uma configuração típica em 5 e utiliza refrigeração líquida. O ar entra pelo orifício que fica embaixo da fuselagem. É aí que se encontra o radiador que faz a troca de calor entre o ar e o refrigerante para regular a temperatura. Após essa troca, o refrigerante vai até o motor. A parte traseira é como uma comporta que pode ser aberta ou fechada para resfriar mais ou menos. Em voo, essa comporta geralmente fica fechada, mas na decolagem deve ser aberta ao máximo. Porque esses aviões tinham um problema muito grave com as temperaturas antes de decolar. De fato, dentro da cabine em voo faz um calor impressionante, realmente muito calor, e não é por causa do sol, é porque todo o ar quente do motor entra dentro da cabine. E apesar de haver ar entrando de fora, quando o avião está voando, o calor dentro da cabine é impressionante. Terminei com o peito da camiseta encharcado de suor. Além disso, este avião tem 2 entradas de ar na junção da asa e da fuselagem que são usadas para a refrigeração do óleo. O ar, após resfriar o óleo, sai por 2 saídas na parte inferior da fuselagem. Nesses aviões, são usados paraquedas. Nessa época, ainda não existiam os assentos ejetáveis. Então, a maneira pela qual os pilotos podiam sobreviver caso seu avião fosse danificado era simplesmente saltar com seu paraquedas. O processo é, em primeiro lugar, puxar para baixo as bolas vermelhas que existem na cabine. Isso faria com que a cabine fosse ejetada. Atenção, isso é super interessante para sair do avião. Quando temos altura suficiente, podemos pular, girar e empurrar push. Negativa, e você sai claro. Exato. Gerar. G negativos e você vai sair muito fácil. Claro, claro. E quando não temos altura suficiente, você pode sair pela asa e depois pular. Pular, ou seja, se o avião estiver a uma boa altura, seria feita uma manobra de G negativa. E se neste momento você estiver sem cinto, deslizaria para fora do avião? No caso de não ter muita altitude, teria que sair rapidamente pela asa e pular. Não me pergunte como, porque eu nem quero saber, mas esse é o procedimento. Mas para que você tenha uma ideia de quão improvável seria pular de paraquedas. Se o motor quebrasse, não se pularia, e sim tentaria um pouso de emergência. Só se pularia em uma situação muito incomum. Agora vou mostrar o paraquedas, mas antes disso, gostaria que vocês vissem o quanto custa para mover este avião. Para removê-lo e levá-lo ao hangar, precisamos de ajuda, pois era impossível para 2 pessoas movê-lo. É que 2.200 que... Após tirarmos o avião, Jerwin me ensinou a colocar o paraquedas e explicou como tirar os cintos em emergências. Depois disso, foi a hora de voar. Aviões com roda na cauda aparentam ter pilotagem bem diferente. Ao rolar pela pista, a visibilidade do piloto é bloqueada pelo nariz do avião, obrigando-o a olhar para os lados. Além disso, pude sentir que ao ganhar velocidade para decolar, os estabilizadores horizontais da cauda em certo ângulo de ataque geravam sustentação conforme o avião acelerava. Por isso, primeiro a cauda se levanta e o avião fica horizontal. Depois, se continuar acelerando, então o avião pode decolar. A decolagem é interessante, mas o pouso é problemático. Se as rodas principais tocarem primeiro e depois a traseira for abaixada, pode ser um problema.
O ângulo de ataque do avião aumenta e, portanto, gera sustentação, ou seja, o avião gostaria de começar a voar. Portanto, o procedimento é tocar a pista com o trem de pouso principal, mantendo a cauda levantada enquanto perde velocidade, até que a velocidade seja baixa o bastante para a roda traseira tocar o chão sem que o avião volte a voar. A primeira coisa que notei ao decolar é a velocidade de subida que este avião tem. Olha, um Cessna 172 tem uma velocidade de subida de 700 pés por minuto, o Yak 9 tem 2.600 pés por minuto de velocidade de subida. Ou seja, de forma semelhante a um avião comercial durante a decolagem. Foi nesse momento que percebi que estava dentro de uma máquina verdadeiramente poderosa. 1.500 cavalos de potência. Durante a decolagem, tentei ver os flaps olhando para os lados, mas não consegui avistá-los. Não entendi nada no início. Depois percebi que são aviões da Segunda Guerra Mundial. Eles têm os conhecidos como split flaps, uns flaps que descem apenas na parte inferior da asa. Ao usar este tipo de flaps, assim como aconteceu comigo, o piloto não consegue ver se os flaps estão abaixados ou não. E para isso há um indicador na asa, um pequeno bastão que, quando a aeronave tem os flaps escondidos, o bastão sobressai um pouco, mas no momento em que os flaps saem, este bastão sobressai muito mais. Desta forma, o piloto com um simples olhar pode saber se os flaps estão abaixados ou não. Além disso, há um indicador para o trem de pouso. Quando o trem desce, este bastão sobe. Assim, o piloto, ao ver o bastão, sabe que o trem de pouso está embaixo. Nosso voo consistiu em decolar do aeroporto de Sabadell, subir rapidamente e nos dirigir para o circuito de Montmeló para sobrevoá-lo. Depois disso, fomos direto para o mar para fazer uma passagem baixa sobre a praia. Depois nos dirigimos para uma área montanhosa. Divirta-se comigo. Depois disso, era hora de fazer acrobacias e sentir em primeira pessoa a manobrabilidade. Jeroen me avisou que aumentaria a potência do motor durante as acrobacias para eu não me assustar quando percebesse. Ele me disse que íamos fazer um barrel roll, um looping e um 8 cubano. O looping, por motivos de segurança, ele disse que não íamos completar. É melhor evitar a parte em que o avião baixa o nariz, pois a velocidade aumenta muito rapidamente. E se houvesse uma falha em qualquer um dos sistemas, não haveria tempo para recuperá-lo? Portanto, na parte superior, quando estivermos invertidos, vamos girar o avião em 180 graus para nos reincorporarmos. Aproveite comigo as GS. Depois disso, pousamos. Devo dizer que as GS no looping foram muito fortes, umas 4 GS positivas mais ou menos. Parece que está se esticando e olha também a mão da câmera. Estava indo para baixo e lembro que quando queria levantar a outra mão me custou bastante esforço. Mas espera um momento, porque agora que estou editando o vídeo, neste momento, acabei de me lembrar que senti um formigamento nas mãos. Acredito que o sangue estava fluindo para os pés ao invés das mãos, deixando-as sem suprimento sanguíneo adequado. Postei um vídeo no meu canal secundário conversando com o Jeroen sobre como os pilotos suportam tantas forças G. No momento, existem apenas cerca de 7 Yak 9 voando no mundo. Um deles voa para Barcelona com Jeroen. Muito obrigado por assistir a este vídeo, nos vemos no próximo. Inscreva-se se ainda não o fez. A propósito, deixei o canal do YouTube do Jandro na descrição. Ele me permitiu usar alguns vídeos que gravou do Jack 9.